como você viu na aula de análise técnica, espero que você já tenha visto, nós temos essas duas escolas, a análise técnica e a análise fundamentalista, que é o que nós veremos nessa aula. É claro, né, que, de novo, tudo existe o seu pró e contra. O que vai determinar o que é melhor para você são os seus objetivos. Existem boas estratégias exclusivas de uma análise fundamentalista e existem boas estratégias exclusivas de uma análise técnica. Tudo vai em questão de momento, de tese, de prazo de investimento, né? O momento, de teu apetite para o risco, a maneira como que você encara os seus investimentos em termos de risco, de disponibilidade. Então, eu não vou fazer aqui o julgamento de qual é melhor ou pior, de qual é a mais adequada ou menos adequada. Eu vou fazer o meu trabalho aqui de professor, de te mostrar quais são as principais diferenças, né? Te dar a introdução para que você continue pesquisando, avaliando as possibilidades. E se quiser se aprofundar, nós temos mais materiais, mais cursos para conseguir te ajudar na sua decisão. Esse é o meu objetivo, que você tenha informação de qualidade. Baseado nisso, deixa eu já vir aqui então para o cantinho da tela e te mostrar uma ferramenta que eu gosto bastante. Tá? É um site que chama fundamentos.com.br. Eu vou deixar o link dele, tá? Aqui nos materiais complementares. Existem outras plataformas, tá? Mas por que eu estou trazendo Fundamentos aqui para você? Porque ela é gratuita, ela não vai te oferecer nada, nenhum curso, nem nada pago que você tenha que comprar para conseguir usar, etc. Então, assim, é bem tranquilo mesmo de usar essa ferramenta e os dados são confiáveis, tá? Então, vamos lá. Eu vou te mostrar algumas formas de você analisar a empresa. Vamos continuar com Petrobras? Então, Petro 3 aqui, pegar a Petro ON. Pesquisei, né, a empresa. Veja que você pode pesquisar por ação, empresa ou FII. Então, se eu jogasse só Petrobras, ele já ia me perguntar, né? O que você quer, ó? Qual Petro? E como eu joguei Petro, ele já pegou as outras empresas com essa referência, né? Petro Rio ou Petro Reconca. Então, eu quero Petrobras, né? A Petro 3. Eu cliquei em exibir. Então, o que ele fez para mim? Ok, estamos vendo Petro 3, é isso mesmo. Agora eu tenho uma ficha da empresa, vamos dizer assim, tá? Eu tenho a cotação do dia anterior, fechado, né? O quanto ela fechou no dia anterior. Aí eu tenho a informação, né? Então eu estou gravando de fato a aula aqui no dia 20/12/2022, então tá correto o que o site mostra aqui. A mínima das últimas 52 semanas, ou seja, a mínima de um ano atrás, né? Basicamente. A máxima de 52 semanas, também, máxima de um ano atrás. O volume médio dos últimos 2 meses de transação, aqui veja que ele está um volume em reais, né? Beber uma água aqui. Então tá em reais, então a gente tem aqui o volume médio, né, transacionado na Petrobras foi de 781 milhões, né? Milhões, tá? O último balanço que está processado pela plataforma aqui é o do mês 9, então é do último trimestre fechado, ótimo, né? A Petro tem mais de 13 bilhões de ações em circulação. O valor da firma vale 590 bilhões de reais, né? Então, se eu estou em dúvida aqui o que significa isso, é só ouvir aqui, ó. Então, eu já sei, o Enterprise Value, ele é calculado somando o valor de mercado da empresa e a sua dívida líquida. Então, a dívida líquida é a dívida menos caixa, né? Então, o valor da empresa mais o caixa. Tudo, máquina, prédio, mesa, mouse, né? Então tudo que a empresa, que é de direito da empresa, da firma, entra nessa conta, tá? Mais a dívida líquida. Então, se ela tem uma dívida positiva, a gente ainda vai ter uma soma aqui, né? Então, ou seja, se pegar a dívida dela, né, a dívida líquida da Petrobras, vamos ver aqui já. O que é a dívida líquida? Ó? É a dívida bruta
menos as disponibilidades, menos o caixa, né? O que ela vai receber rapidamente ali. Então, se esse valor é negativo, significa que a empresa possui caixa líquido positivo. Então, aqui significa que a empresa tem 293 bilhões em dívida, tá? E ela tem uma disponibilidade de 36 bilhões, ela tem um caixa de 36 bilhões. Então, ela conseguiria saldar toda a dívida que ela tem com o caixa dela? Não, ainda sobraria 256 bilhões de dívidas, né, para ela pagar. Tá? Então, ela tem que pagar essa dívida aqui. Essa dívida ainda é dela, né? Soma essa dívida dentro do valor dela, tá? Porque ela tem que pagar esse negócio. Valor de mercado. O valor de mercado é o múltiplo, né, do preço da ação pelo volume total de ação. Então, se tu pegar esse aqui, faz a continha aí, para o vídeo aí, vai. Então, você pegar esse daqui, esse valor, tá? O número de ações que ela tem em circulação, que é 13 bilhões, e multiplicar por 25,55, tem que chegar nesse mesmo valor. Vamos ver? Vamos fazer ao vivo aqui? Vamos ver se chega. Então, peguei aqui, calculadora, pronto. Vamos limpar nossa calculadora. Vamos jogar aqui os 13 bilhões. Fiz caca aqui no vídeo. Pronto. Editor, depois arruma aí, diretor. Então, 13 bilhões aqui de ações, tá? Vezes 25,55. Então, a gente tem 333 bilhões, 286, 975. O que o site fez? Ele arredondou, 287,000. Tá? Então ele arredondou. Bateu, né? Fechou? Então é o número de ações vezes a cotação. Tá, a gente já sabe que é um tipo ON. O que é o tipo ON? O que significa ser ordinária, Blanco? Tem lá no nosso curso de ações. O que é uma ordinária, quais são seus direitos e deveres dentro da ordinária. Mesma coisa na PN, né? Tipo PNA e assim por diante, tá? O papel é o PET 3, é o código de ação, o setor e o subsetor. Então, olha que legal. Eu já vou fazer uma simulação aqui contigo. Eu gostei da Petrobras, quero ver se as ações do mesmo setor, qual que é a saúde das ações. Depois a gente vai dando uma olhada nos outros indicadores, tá? Aí tu clica aqui, clica aqui, pronto, o site já vai te trazer para os setores de óleo e gás, né? De petróleo, óleo e gás da nossa bolsa. Tá? Aí você já consegue comparar, né? Aqui estão os papéis, aqui Petro, que a gente estava olhando. A cotação, o PL e assim por diante. Vamos voltar lá no Petro, que eu vou explicar usando o Petro os outros indicadores, tá? Então veja, por que eu dei ênfase aqui no último balanço processado, tá? Não é só o último balanço que ela está olhando, ela está olhando para o último balanço e para o último DRE, demonstrativo de resultado. Tá aqui, inclusive, dados demonstrativos de resultado. Então, o que tem aqui? Receita líquida, o EBIT. O que é o EBIT? Significa Earnings Before Interests and Taxes, né? Minha língua tá meio presa aqui, eu tenho que falar mais inglês para dar uma soltada na língua, né? Então, Earnings Before Interests and Taxes. Lucros antes dos impostos e juros. Então, é uma aproximação do lucro operacional da companhia e a forma utilizada é o lucro bruto, menos despesa administrativa, menos despesa com vendas, tá? Então, é o lucro bruto, né? E dentro desse lucro bruto, a gente ainda vai tirar as outras despesas, tá bom? Então, a gente tem aqui receita líquida, EBIT e lucro líquido dos últimos 12 meses e dos últimos 3 meses, tá? Bem, o que significa, então, esses dados que estão aqui embaixo resumidos? Esses dados resumidos aqui, ativo, disponibilidade, ativo circulante, dívida bruta, dívida líquida, patrimônio líquido, receita líquida, EBIT e lucro líquido, veja que aqui a gente tem o último balanço patrimonial, tá? E agora no demonstrativo de exercício a gente tem 2 recortes temporais, né? 12 meses e 3 meses, tá? Então isso daqui já nos dá uma dimensão de evolução na companhia, se teve ou não. E aqui a gente vai conseguir fazer o restante. Bom, o que a gente vai ter então? Vamos lá, vamos primeiro no lucro por ação, tá? Qual que foi o lucro? Então o lucro foi de 46 bilhões, né? Então a gente tem aqui 13
13,53. O que é o lucro por ação? Cada ação da Petrobras, das 13 bilhões de ações, cada ação da Petrobras teve um lucro de R$ 13,53. Ok. Então vamos pegar aqui, ó. Cada ação dessas 13 bilhões vezes 13,53. Bateu com qual valor? O que a gente tem aqui? 176 bilhões 492 milhões. 176 bilhões 491 milhões. Ok, por arredondamento a gente não chegou no mesmo número, tá? Mas é coisa pouca, né? Uma empresa do tamanho da Petrobras, estou falando de uma diferença de R$1.080.000. Não é nada que faça diferença realmente na nossa conta aqui. O que eu quero que você entenda então? O que é o lucro por ação, LPA? A mesma lógica a gente vai aplicar para VPA, por exemplo, tá? Então o que é o LPA? A gente está pegando esse lucro líquido e dividindo pela quantidade de ações que ela tem em circulação no mercado. Quantidade de ações que a empresa tem, aliás. Então eu estou dizendo que cada ação dessa empresa teve um lucro de R$13. Quando eu olho para o VPA é a mesma coisa, só que agora é o valor patrimonial. Qual que é o valor patrimonial da Petrobras? 372 bilhões 498. O que eu estou fazendo agora? Agora eu estou olhando para o balanço. Antes eu estava olhando para onde? Para o DRE. Podemos acabar nossa aula de análise fundamentalista pelo seguinte fator. Você vai precisar do balanço e do DRE, esses dois documentos fundamentais para você fazer a análise fundamentalista. Se você tiver o fluxo de caixa dessa companhia e ainda o fluxo de investimentos futuros, melhor ainda, porque você vai conseguir fazer um valuation ainda mais com mais acuracidade, né? Mas tudo que a gente tem calculado nessa tela aqui está olhando para esses dois documentos, para essas 4 linhas, 6 linhas, né? Então veja como é assim super interessante, cara, que a gente consegue fazer uma análise de uma empresa por diversos fatores e entender a saúde dela financeira, independente da cotação. Qual que é a grande diferença então da análise técnica para fundamentalista? Fundamentalista eu estou olhando para a empresa, para o balanço da empresa, para os resultados da empresa, para o lucro que a empresa gerou. Para a análise técnica eu estou olhando o momento, estou olhando compradores e vendedores. Qual é a força predominante? Se tem uma força predominante de compra, a tendência é que o preço suba. Se tem uma força predominante de venda, a tendência é que o preço caia. Quem está ganhando essa batalha? Compradores ou vendedores? Para onde o preço vai? Então é momento. O que eu faço agora? Mas não quer dizer que a empresa é boa ou ruim, necessariamente. Tá? Empresa é boa ou ruim, você vai olhar para balanço e DRE. Então tá vendo que tem prós e contras nas duas escolas, tá? Vamos olhar agora para o PL, porque o PL ele vai pegar, são duas camadas, né? Qual que é a primeira camada? Eu preciso do LPA, eu preciso do lucro por ação. O lucro por ação eu consegui dividindo o lucro líquido dos últimos 12 meses pelo total de ação que a empresa tem. Legal, cheguei em 13,53. E agora eu tenho um PL, que é o preço sobre lucro, de 1,89. O que significa? Então, vamos vir em cima aqui do interrogação e o preço da ação dividido pelo lucro por ação, o PL, é o número de anos que se levaria para reaver o capital aplicado na compra de uma ação através do recebimento do lucro gerado pela empresa, considerando que esses lucros permaneçam constantes. O que significa, então, que se a gente pegar o 25,55 e dividir por 13,53, eu vou chegar em 1,888839615, que arredondando dá 1,89. Correto? Então, nós levaríamos 1 ano e 9 avos, né? 90% de outro ano, uma ideia assim, 2 anos, vai, para arredondar, para reaver o preço se o lucro continuar constante. Então, se fosse 2 anos, 2,53 vezes 2, essa ação chegaria a R$ 27,00. Se no ano de 2023 a Petrobras gerar de novo R$ 13,00 por ação, e no ano de 2024 ela gerar de novo R$ 13,00 por ação, 13,53. Então,
Se o lucro permanecer constante ano após ano, eu vou levar 2 anos para reaver, para recuperar, né, o que eu estou pagando agora pela ação. Qual é um sinal disso? A gente busca, sim, empresas com PL, o PL mais baixo possível, porque tem um período menor para se recuperar isso. O PL por si só já é um fator que eu posso comprar a empresa, né? Tá liberado, compra tudo que você tiver da empresa. Não, né? É um indicador que sinaliza algo positivo, mas vai depender do setor, vai depender do que você está olhando, tá? Uma empresa de tecnologia, por exemplo, geralmente tem um PL enorme, tem um PL de 80, 50, 60. É um PL que você olha para ele e fala, não vou comprar, vou ficar 80 anos para recuperar o preço dessa ação. Então você jogaria fora a possibilidade de comprar essa empresa. Não é bem assim, tá? Quero te mostrar outras funções desse site. Ó, você pode, eu quero acessar o balanço, os gráficos do balanço. Consigo? Consigo. Eu ainda estou vendo Petro, ó. Ainda estou vendo Petro e tá aqui os gráficos históricos dessa empresa. Eu quero olhar o fluxo de caixa. Tá aqui. Eu quero olhar os indicadores fundamentalistas. Tá aqui. Eu quero olhar os dados históricos de acionistas. Tá aqui. Eu quero olhar os resultados trimestrais. Tá aqui também. Ó, você pode olhar tudo, demonstração financeira, o release, né? Que é o resultado, é o relatório que a administração solta fazendo análise, a data de referência, o último que nós temos é o último trimestre de 2022, está fechado, ótimo. Eu quero analisar o histórico de cotação. Clica aqui, a gente ainda está analisando Petro 3. Tá aqui. Eu não tenho o Profit Pro branco, que você mostrou na aula de análise técnica. Não tem problema, tá aqui, ó. Você já está vendo já é uma maneira, tá, de você olhar. Ah, mas no seu lá você ia até 94. Tá bom, né, bicho? Você tá olhando aqui 98 para frente de forma gratuita na internet. Tá maravilhoso, né? Depois você pode avançar para uma plataforma que você vai olhar dados históricos desde o dia 0 da abertura na bolsa, etc. Tá bom? Isso tem para Vale 3. Vamos ver se tem para Vale. Vamos ver. Olha lá. Tem também. Ó, a Vale já tem um PL de 3,82. Então levaria 3 anos, 0,82 aqui para reaver o seu investimento, tá? Agora eu quero te mostrar uma coisa mais legal ainda, tá? Que é aqui, ó. Então tem 2 botõezinhos, empresa e FII. Você pode já fazer um filtro aqui, mas eu te recomendo só deixar marcado esse tiquezinho que ele já vem, tá? Que é a cotação teve negociação nos últimos 2 meses. Então essa ação teve negociação nos últimos 2 meses. Importante, né? A gente não quer ver ação que não tenha negociação. Então eu deixo marcado, tá? E aí, beleza. Não vou marcar mais nada. Vou dar um buscar. Olha o que vai acontecer. Que legal. Tá aí. Você já tem uma base, né, de indicadores de todas as empresas. Olha só onde que tá o mouse aqui, ó. Olha o tanto de empresas que tem. Até travou agora o meu navegador. Vamos esperar um pouquinho. Olha aí. Olha aí. Tem muito dado aqui. Tá? De graça, você não pagou nada para acessar isso aqui, tá de graça, tá aí nos materiais complementares. Então você tem dividend yield, você tem PL, P sobre VP, margem líquida, liquidez corrente, ROIC, ROI, liquidez nos últimos 2 meses, liquidez média, né? Dívida bruta sobre patrimônio, crescimento na receita nos últimos 5 anos. Cara, tem muito dado aqui para analisar. Você pode pegar esse aqui e levar para o Excelzão da vida, né? E aí se divertir lá, tá? A mesma coisa existe para os FIIs, para os fundos imobiliários. Mesma coisa, sugiro que você deixe marcado aqui, tá? Aí você dá um buscar, a mesma coisa vai acontecer. Olha que massa, cara. Aluguel por metro quadrado, cap rate, vacância média, quantidade de imóveis que tem naquele fundo, o segmento que é o fundo, cotação, quanto que tem de FOF, né, de fundos de fundos, dividend yield dos últimos 12 meses, P sobre VP. Que massa, né? E tudo isso de forma gratuita, tá? Você não precisa pagar nada para ninguém para ter acesso a esses dados. Eu vou deixar o site da empresa, desse portal, nos materiais complementares.
E você também já sabe que você tem uma condição, eu espero que ela ainda esteja no ar no momento que você está assistindo essa aula aqui, de comprar o nosso curso de análise fundamentalista e aprofundar o seu conhecimento sobre cada um desses indicadores, como é que calcula, onde que eu pego no balanço, como é que eu leio o relatório de uma empresa, enfim, todos os detalhes da análise fundamentalista para somar no seu conhecimento e você, no seu arcabouço de investimentos e que você tome sempre as melhores decisões. Eu te vejo na próxima aula.